Olá, vamos continuando aqui o nosso consultório de família. Obrigada por sua audiência. Quero dizer para você que nós temos um curso bíblico novo, muito legal. Quer dizer, novo assim, eu já anunciei há 2 programas atrás, mas ainda é novidade para muita gente. É um curso, sabe assim, aquele passatempo que as pessoas adoram resolver quando estão em viagem, esperando o tempo passar. A gente fez disso um curso bíblico. Dá aqui uma olhadinha, vamos aqui mostrá-lo. Curso bíblico, você estuda a Bíblia fazendo palavra cruzada aqui, ó. Fazendo palavra cruzada. Não é uma gracinha? Todo ele, o curso inteiro é assim. Ó, estudar a Bíblia toda assim. Muito legal, muito divertido. E o nome, inclusive, é Instruir e Divertir. Você entra em contato com a gente agora pelo nosso telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp 98100 1615, 98100 1615 e pede o curso Divertir, Instruir, Instruir e Divertir, que eu havia trocado antes. Uma maneira divertida e inteligente de aprender a palavra de Deus. Esse é o módulo número 1, depois virão outros, tá bem? É de presente para você, não vai pagar na dica de nada. Hoje aqui no programa nós estamos falando sobre cuidados que devemos ter para manter o nosso casamento em ordem, em dia, como prioridade. Então, obrigada a você que está entrando em contato com a gente. Um abraço para Priscila Camica, que está falando com a gente lá de Angola. Um abraço para todos os angolanos, aproveitando essa oportunidade aqui, de dizer a vocês muito obrigada pela audiência. Um prazer ter vocês aqui com a gente também. Roberta de Andrade, obrigada por seu carinho. Quem mais? Tanta gente. Eunice Bernardes Lizaço, um beijo para você também, obrigada por sua participação. A Lucimar Santos, muito bom ter vocês e tantos outros aqui na nossa companhia. Um beijo muito especial para os casais com quem eu e meu marido estivemos nesse final de semana, lá da Igreja de Boa Viagem, em Recife, junto com tantas outras pessoas, outros casais de outros lugares que se uniram a nós nesse encontro de casais muito gostoso. Foi um prazer estar com vocês, um beijo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e mantenham esse casamento de pé para a glória de Deus. E em momentos de crise, elas existem, chamem aquele que é o nosso socorro bem presente, o nosso Deus, e façam cumprir os seus mandamentos para que estejamos guardados de cairmos em tentação. Que Deus os abençoe. Vamos continuando aqui conversando com a psicóloga Maria de Lourdes, o pastor Marcelo de Carvalho. Bom tê-los aqui mais uma vez, obrigada outra vez. Maria de Lourdes, nós fomos para o intervalo falando sobre os cuidados, que é a proposta hoje do programa. Ouvimos o pastor Marcelo quando ele dizia do ponto de vista do homem, alguns cuidados que devamos ter, e você quase quando ia para o intervalo você pediu a palavra e eu não pude te dar, agora eu devolvo. Não, né? Complementando a questão Continuando, do né? homem, né? Continuando a palavra do pastor, o homem ele precisa trabalhar com 2 aspectos, que é o olhar e o toque, né? O homem tem o hábito de colocar a mão, né? E para uma mulher carente, pastor, isso é muito, fala alto, entendeu? Quando o homem toca em você, entendeu? Chama algo dentro de você. Dependendo entendeu? de como está essa mulher, Exatamente, né? A carência, a afetividade é necessária num ser humano, né? Então, um toque é algo que fala muito alto. Então, o homem precisa trabalhar nesse lugar. E a mulher, por sua vez, né, quando ela se sente desvalorizada, ela começa a querer, sabe, se enfeitar, né, se colorir. Ela precisa se mostrar. Né? Ela precisa dizer, eu estou aqui, entendeu? Você está me vendo, né? E ele não vê, né? Quando você deixa a coisa ficar muito longe, que você já está andando no paralelo, os dois já estão tentando resolver os problemas separadamente. Né? Então, esse é o grande aspecto perigoso do casamento. Quando você começa a resolver os problemas, você fala do seu problema com o marido para sua amiga, né? Você marido, pô, lá em casa, cara, não está muito bom, tal, sabe? Você começa a trabalhar no paralelo e aí o perigo começa a acontecer. E a mulher, ela não tem outro caminho, né? Porque ela já tentou, né? Ela acha que é uma boa esposa, ela acha que é isso. Aí ela começa a se enfeitar, por isso é que ela, sabe, se põe assim numa roupa, às vezes, um tanto quanto
colada. Você está querendo dizer que muitas vezes uma roupa provocante diria, do ponto de vista de quem... Sedutora. Do homem, sedutora, entendeu? ou o que quer que seja, o que a gente supõe a ser uma roupa mais sedutora, que pode ser que para ela não. Você Uma roupa pode mais dizer que bonita. muitas vezes ela está querendo suprir uma carência dela mesma, é alguma certeza. coisa que ela está dizendo a respeito dela e não tem muito a ver com o outro. Não, ela precisa chamar algo de valor para si. Olhem para mim, olha como eu sou incrível, maravilhosa. Né? Eu estou bem comigo, entendeu? Eu sou bonita, entendeu? Talvez isso seja uma constante, mas aí você teria que observar antes de casar, entendeu? Né? Que ela é assim, glamourosa, né? Ela gosta de se aparecer, isso te incomoda. O cuidado aqui é para a gente não levantar essa questão de forma agressiva, violenta, no sentido de tornar esta mulher e esta roupa objeto da acusação. Mas é trazendo, o seu cuidado é trazendo um olhar para esse aspecto como, o que isso quer dizer a respeito de quem usa? O que isso tem a ver com a pessoa que está usando ou se comportando desta maneira? A gente precisa ter um olhar que isso desperta até compaixão. Espera aí, não é uma vadia, não é uma sem vergonha. Pode ser uma mulher absolutamente carente, que não encontrou recursos para se colocar ou para resolver essa sua carência e ela se expõe dessa maneira. A gente só tem esse cuidado para não levantar isso aqui como alguma coisa de acusação, mas do ponto de vista da percepção do que significa isto ou aquilo. Quando o pastor Marcelo estava dizendo do ponto de vista do homem, muitas vezes o que uma mulher está usando está dizendo alguma coisa para ele, porque isso pode provocá-lo, sim, sexualmente falando. Ah, mas isso é machismo. Desculpa, não dá para a gente mudar daqui para Marte. Nós temos que lidar com os problemas reais daqui, desta vida. Vale dizer também que essa nossa tentativa aqui nesse diálogo é fazer você pensar na sua realidade. Por exemplo, uma moça que nos escreveu dizendo: estou impressionada com o que o pastor Marcelo disse, vou gravar esse programa para mostrar para o meu marido. É claro que esse negócio de olhar diretamente serve para nós mulheres também, não somente para o outro. Mas ela disse que ficou impressionada porque chamou a atenção quando você disse que o homem não deveria olhar fixamente, diretamente para uma mulher, porque isso não convém. E ela prestou atenção tanto para o marido quanto para ela mesma. O que significa dizer quando nós estamos atentamente, fixamente olhando para uma mulher, quem sabe desenhando o seu corpo, ou mesmo um homem, admirando, fazendo despertar sentimentos, desejos, é nesse sentido do olhar, não é que você vai fechar o olho e, meu Deus, não olho para mais. Tem um homem por aqui, então não olho. Não é nesse sentido, né? E vale dizer que se você tem um equilíbrio emocional que depende do marido te dar esse equilíbrio, da mulher te dar esse equilíbrio, é seu equilíbrio, entendeu? Então você tem que olhar o outro com este olhar de compaixão. Ah, o que ela está vestindo não importa para mim, entendeu? A pureza também tem que estar em mim, né? Exatamente. Por que ele está me olhando assim? Não importa para mim. Não significa para mim. É isso. Entendeu? Então, o outro está vivendo o problema dele e eu tenho o meu para cuidar, né? Então, nós sempre, né, temos a tendência de olhar para o outro. É o que eu falei no começo. Vamos olhar para dentro da nossa vida, da nossa relação, entendeu? Como eu estou, como o meu marido está, como a minha esposa está. Isso é o que importa. Para você manter um casamento íntegro, o que importa sou eu e ela e eu. Exato. Darleide, eu diria também, complementando a ideia, porque aqui, né, aqui se brota expande, isso. Do homem, o homem tem que tomar cuidado com o que ele olha, ele tem que tomar cuidado com o toque, mas assim, eu acho que de forma especial é com o que ele fala. Porque as palavras de um homem, às vezes o homem solta uma frase, aquilo mantém a fantasia de uma mulher durante anos. E pode manter a fantasia errada. Ele não falou com aquele sentido, ele não queria dizer aquilo, mas ela pegou, muitas vezes por causa da carência que ela tem, e ela alimentou aquela fantasia sem que aquilo, obviamente, aquilo não poderia ter acontecido. Né? Tá, então, vou te dar uma acusada. Por favor. Né? Não queria dizer aquilo, mas disse. Exatamente. Não, então, mas assim, é isso que eu estou falando, por isso nossa, que você tem que está tomar bonita cuidado. hoje, minha Isso. irmã.
No local de trabalho. Não é? Né? Aham. É. No local de trabalho, o chefe, ele tem que tomar cuidado com aquilo que ele fala. Exato. É ser o mais profissional possível. Exato. Né? Porque eu posso até elogiar, porque tem funcionárias que reclamam, mas esse camarada é estúpido, ele é grosso, ele nunca elogia a gente. Tá, mas quando eu for elogiar, de preferência que eu faça o que? Um elogio mais público. Geral. Que eu faça geral. Olha, eu quero elogiar essa funcionária que fez isso, aquela fez aquilo, tarará, papapá. Agora, se eu chamo ali na minha sala e fico, olha, você é assim, você é essa... Poxa, Não. o que a outra, a mulher, vai pensar? Ó, ou ele está me assediando, ou então ele está me elogiando, mas qual o sentido disso aí? Onde ele quer chegar? Né? E a mulher se sente, uma mulher que é pura, ela se sente invadida na sua forma de ser. Ela não está pensando aquilo. Ou se ela estiver carente, aquilo para ela é o céu. Meu marido não fala isso para mim, mas ele fala. Né? E você sabe que há muitos adultérios que eles nunca são consumados na cama, mas eles ficam rondando, eles ficam no ar. Por causa do clima. Isso, hoje em dia... Criou o clima por causa do quê? Das palavras dele. Toda mulher se sente extremamente, um prazer incrível, né, de ser objeto de discurso de um homem que é importante para ela. E homens Então, também, por exemplo, claro. homens mais maduros, quando mulheres o elogiam e eles que estavam começando a pensar assim, ai, tô ficando velho, tô ficando... Se vem uma mulher e o elogia, ai, que charmoso, que bonito. Quantos homens são despertados por terem sido assediados por mulheres com palavras, com elogios, com alguma coisa que o despertou sexualmente falando, né? Algumas pessoas estão trazendo aqui uma questão que eu considero extremamente relevante, que é, ao dizer o que estamos dizendo, em muitos momentos pode parecer, especialmente quando vem da parte do homem, né, já fica aqui a galera reagindo. O e, homem assim, hoje é o culpado, problema, é o isso, problema do universo. Mas eu acho isso aqui extremamente relevante. Quando nós nos propusemos a falar a respeito dos cuidados com o casamento, ao dar alguns conselhos, pode chegar naquele lugar comum de, olha, se caiu é porque a culpa é do outro. Então, não estava satisfeito sexualmente, procurou outra na rua. Não estava satisfeito emocionalmente, procurou outro. Aí caiu na cilada lá fora, porque dentro de casa as coisas não vão bem. Então, assim... A culpa de o meu marido ter me traído, de a minha mulher ter me traído, é minha. Não, não é nesse sentido. Eu faço aqui o papel que é meu, né, de fazer a intermediação e de pontuar algumas coisas muito objetivamente. Presta atenção. Quando o apóstolo Paulo disse assim, o casal não deve ficar muito tempo sem relação sexual porque há tentação, Satanás tenta quando um casal, sem entrar em comum acordo, eles se distanciam sexualmente. O apóstolo Paulo estava indicando que um afastamento sexual pode sim ser uma possibilidade de um homem ou a mulher, o homem ou a mulher, ser tentado sexualmente, porque eles estão em falta dentro do casamento. A gente só precisa fazer uma leitura do que é uma acusação e do que significa fazer uma reflexão sobre alguma coisa que é pontual para um casamento, como está escrito em tantos outros momentos da própria palavra de Deus, na carta dos apóstolos às igrejas, trazendo conselhos outros aos casais. Mas vamos voltar aqui para os meus convidados, no que diz respeito, por exemplo, a esse ponto, como, por exemplo, a Priscila diz assim, não gostei, parece que a culpa é sempre do outro, então trago para vocês isso. E o que vocês me dizem sobre esse aspecto, a culpa do outro? Marcelo, vou deixar o Marcelo voltar para ele ali. Eu ainda citei no outro bloco, né, no começo, o seguinte, mesmo quando uma pessoa tem tudo em casa, mesmo assim ela pode ir atrás de outro. Aliás, né, o que faltava para Adão e Eva quando eles foram lá e pegar o fruto? Nada. Moravam no paraíso, não tinham a natureza pecaminosa, nada disso, e mesmo assim foram. Agora você vê o contrário, o exemplo de Cristo. Ele tinha uma natureza perfeita. Só que ele estava aqui no mundo, no meio do pecado, foi tentado pelo próprio diabo e mesmo assim resistiu. Então, no poder e na graça de Deus, tomando os cuidados que nós estamos mencionando aqui, que nós estamos aqui, na televisão você fala assim, você dá ideias, né, rápidas. Não tem como você aqui se aprofundar tanto na vida, num espaço tão pouco de tempo. Mas eu creio que você tomando essas atitudes, e no poder e na graça de Cristo, e mantendo um bom relacionamento mais estreito com o seu companheiro, você se blinda. Pode vir tentação quanto for. Não, mas eu não quero fazer isso. Foi aquilo que Jó disse. Senhor, eu tomei uma decisão interna. Eu decidi ser fiel à minha companheira. Isso não é questão se o mundo está
Não, o mundo está propiciando tudo para que eu seja fiel, então por isso que eu sou. Agora, a hora que o mundo estiver assim, acabando, então eu tenho que entrar, né? Porque está todo mundo fazendo. Não, não é desse jeito. É uma decisão interna que eu tomo de ser puro, de ser fiel, de ser digno. Isso é uma questão minha e não do outro. Agora, se o outro, né, não quer colaborar com a relação, claro que os dois vão sofrer. Casamento é, como disse a Lourdes, é de dois, né? Os dois são responsáveis. Esse é o ponto importante, o isolamento. Entendeu? Quando eu me isolo dentro do meu eu, sabe, eu deixo de ser casal. Entendeu? Eu deixo o companheirismo para me isolar no meu problema, naquilo. Às vezes é tão pequeno o problema, entendeu? Que ela tem em relação a ele, que ele tem em relação a ela. Às vezes não é nada sexual, entendeu? É financeiro. Às vezes não é financeiro nem sexual, é relacional. É a questão das palavras ou das exigências, entendeu? O que eu posso fazer não é elogiado, o que eu não posso fazer é criticado, entendeu? Então, o isolamento é a causa fundamental de uma desagregação num casamento, entendeu? Quando eu penso no meu próprio eu, quando o outro pensa no próprio eu, vocês começam a viver uma vida no paralelo dentro de um casamento que pode durar 20, 30 anos. É verdade, sim. Darleide, a doutora estava falando, eu estava me lembrando de uma coisa aqui. Existem mulheres que fazem assim, você não fez aquilo que eu quero, não durmo com você. Também existe o contrário. Você não dormiu comigo, o marido pensa. Então, não te dou isso, não te dou aquilo, não te dou aquilo outro. Onde uma relação dessa vai chegar? O problema não está no sexo. Está em outra área do relacionamento que o camarada faz o quê? Em vez de ele resolver lá, ele traz o problema para a vida sexual. Aí depois, ambos vão reclamar assim, por que nós nos traímos? Por que houve infidelidade? Porque você foi imaturo para resolver o problema onde ele estava. Você, além de não resolver lá, trouxe para cá e agora a desgraça está aí. Outros problemas. Então, ontem, os dois têm que ter essa... No consultório de família, na Rádio Novo Tempo, ontem uma moça escreveu dizendo que quando ela faz alguma coisa e o marido não gosta, ele fica dias sem corresponder a ela, nem com diálogo. E aí, para desfazer aquele conflito, ela sempre vai e pede desculpas e reconhece, perdão, eu errei. Mesmo assim, ele insiste chateado até que ele volta a falar com ela. Quer dizer, ela está com um menino, casou com um menino que... Pirracento. Bate o pé e faz pirraça. Quer dizer, isso você expõe a outra pessoa ao desgosto, à tristeza, à decepção, a um abandono emocional. Meu Deus, eu além de reconhecer que eu errei, e muitas vezes nem estava tão errado assim, mas precisou fazê-lo, assumir a culpa para o outro vir e... Não estou afim, agora aguente aí o meu silêncio. Quer dizer, tem casais imaturos, tem homens muito imaturos, mulheres que são crianças ainda, de 12 anos de idade, e que inventaram de casar. Existem pessoas que têm transtornos de personalidade, tem gente que tem, de fato, um conjunto de coisas que o fez ser, ou a fez ser uma pessoa de caráter ruim, de caráter fraco, de caráter que dá brechas, aliás, que é a própria brecha num relacionamento, quando está tudo bem em casa. Pode ser que a mulher esteja ótima, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é incrível, os filhos, a família, está tudo indo muito bem e ele é uma pessoa que tem um caráter fraco. Ou esta mulher tem um bom marido. Quantas mulheres escrevem, ou em consultório deve dizer para você, meu marido é bom pai, ele trabalha, tal. Mas... E aí aquele mais foi suficiente. Mas ela também tem caráter muito fraco. E ela cai em tentação. Mas a gente também conhece homens fortes de caráter, homens e mulheres. Eu acompanhei uma história assim de um afastamento, era uma dificuldade daquele casal por mais de 15 anos, quase 18 anos. Eles quase não tinham relação sexual por um problema gravíssimo daquele casal. E aquele homem... Nunca se permitiu cair em tentação, de fato, não que lhe faltasse condição, ou não que lhe faltasse a tentação, mas aquele casal dizendo para mim, Darleide, muitas vezes eu dizia para o meu marido, me deixa, eu não te mereço. E ele, não, eu casei com você e estamos juntos até o fim. E hoje, para a glória de Deus, estão restaurados definitivamente. Ou seja, é verdade o que você está me dizendo, muitos de vocês estão trazendo aqui. Sim, temos que dar lugar ao que significa ter caráter.
Não é porque o outro me falta que agora eu vou receber propina. Não é porque agora meu salário é pouco, eu vou roubar da minha empresa porque meu salário é pouco, não dá para pagar as contas. E aí a gente pode aplicar em outras áreas da vida. É fato, sim. Agora, uma coisa que a gente não pode, de fato, arrancar da gente é o coração. E o nosso coração é pecador, é miserável, e aí só a graça de Cristo para nos transformar, não é, pastor? Por isso que Davi, veja, voltamos no caso, né? Davi, ele tinha um harém de mulheres. Não lhe faltavam esposas. Isso. Mesmo assim, ele olhou para a esposa de um camarada que só tinha uma. Por isso que Natan, quando foi conversar com ele, contou a história, né? Ó, tinha um indivíduo aqui que tinha muitas ovelhas, mas recebeu lá o vizinho, o parente lá, ele fez o quê? Foi lá e pegou a ovelha daquele que só tinha uma. Era o caso de Davi. Por isso que depois que ele, né, Natan vai e coloca o dedo no nariz dele, ele reconhece o pecado e ele diz o quê? Senhor, cria em mim um coração puro. Davi, ele não se arrependeu, não foi um pecado social que ele se arrependeu, não foi um pecado político. Ele se arrependeu da pessoa que ele era. É um pecado, eu sou assim. Senhor, eu me arrependo da pessoa que eu sou. Por favor, me dá a tua misericórdia. E é por isso que a Bíblia o chama, antes mesmo de tudo isso acontecer, a Bíblia diz Deus fala para Samuel o quê? Vai lá porque esse homem é segundo o meu coração. Saul cometeu muitos menos erros que Davi, quando você olha na Bíblia. Mas para Saul, não teve jeito. Por quê? Porque ele nunca se arrependeu. Ele não se arrependia da pessoa que ele era. Né? Então, Darley, o que você falou aí, né, que nós temos que ter um compromisso com a gente mesmo. Acima de tudo, claro, nós temos que ter o nosso compromisso com Deus, mas eu tenho que decidir ser puro. Assentei no meu coração ser assim. Diz lá, né, de Daniel, assentou no seu coração não se contaminar lá com a mesa lá do rei. Quando a tentação lá, a esposa de Potifar veio para cima de José, ele disse o quê? Não vou dormir com você. Mas por que não? Você é um jovem, né? Muito provavelmente José tinha 27 anos nessa época, ainda era virgem. Imagina, com certeza não era baranga, porque é uma mulher de um camarada rico, com toda aquela situação, ele disse, não, como eu estaria diante do meu Deus? O meu Deus está vendo aquilo que eu estou fazendo. Imagina eu dormir com a esposa do meu patrão, isso não existe, não há a menor possibilidade. Sofreu por causa disso, mas ele fez o quê? Foi firme, não reclamou da sua decisão. Então, eu preciso decidir comigo mesmo. Agora, é claro, só a nossa decisão não adianta. Nós somos absolutamente frágeis. Tem que agarrar no poder de Deus, manter o relacionamento. Você mencionou, Paulo disse, a melhor maneira de você esquivar-se do pecado é você manter bem a sua relação. Suas necessidades emocionais precisam estar satisfeitas, sua necessidade sexual. Nós não somos desse negócio, não, vamos fugir do mundo e vamos viver lá no mundinho lá, onde estamos livres da tentação. Não. Senhor, peço que o Senhor não os tires do mundo, mas os livres do mal, disse Jesus. Essa é a nossa missão no mundo, é testemunharmos de que é possível ser fiel, mesmo nos dias de hoje. E um ponto interessante da Lady é nós reconhecemos o nosso erro no casamento, você entendeu? Desculpa, eu errei, não. Você errou, você falhou comigo, né? Você não faz isso, você... Não, eu. Né? O que é que eu estou errando? Né? Me desculpa, né? Eu errei nisso, eu fui grosseira com você, eu me perdoa, entendeu? Você está me ensinando alguma coisa que eu não tinha percebido ainda, sabe? É a humildade de ser esse arrependido, sabe? De ser esse ser arrependido que vai reconstruir. Aí você quebra o outro, entendeu? Porque às vezes ele vem te dizendo uma palavra que é grosseira, entendeu? Mas se você reconhecer que ele tem razão, né, que pegou numa falha minha, então seja humilde. Entendeu? Isso quebranta o coração de Deus. Quebranta o coração de Deus. Quando Davi reconhece, o coração de Deus se quebranta e diz, filho, eu te perdoo. Quando o Absalão, o filho, né? O filho, está perseguindo seu pai para tirar, nos conflitos que vêm depois, né? Não pode ser retirado deles, de todo o contexto familiar, as consequências do mal. Mas Davi, quebrantado diante de Deus, alcançou paz. Ele chegou a dizer, eu deito e logo durmo porque o Senhor me sustenta. Quer dizer, de um coração quebrantado diante de Deus. As consequências vêm, mas a paz do perdão de Deus é muito grande. Mas o senhor citou um outro caso do rei, o primeiro rei de Israel, Saul,
duro. Nunca se arrependeu de nada. Nunca se arrependeu. Levantou numa guerra quando deveria o nome de Deus ser exaltado diante da vitória. Ele faz um monumento para ele mesmo. Ele é o incrível, ele é o maravilhoso. E o seu fim foi como foi. Então a grande diferença está em como o nosso coração se porta diante da vida. Seu coração é misericordioso com a pessoa que está do seu lado. Você tem compaixão da mulher com quem você casou, do marido com quem você está. Você, de fato, tem compromisso com a sua integridade e em Deus. Errou, caiu. Meu Deus, escândalo. Quebranta-se diante do Senhor. E eu lembro do que está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versos de 1 a 3, quando o Senhor Jesus diz assim: é impossível evitar que venham os escândalos, mas ai daqueles pelo qual vem o escândalo. Mas quanto a ti, cuida de você. O último verso, verso 3, entre esses que eu citei, do capítulo 17, diz: era melhor que amarrasse uma pedra de moinho, e é uma pedra enorme, uma pedra de moinho, naquela linguagem que Jesus estava usando, e ele diz: era melhor que se atirasse no fundo do mar. De tão terrível que é um escândalo, de tão terrível que é o escândalo que se provoca e o que se desdobra depois. Mas a última parte do verso 3 é: cada um cuide de si. Cada um cuide de si. Ou seja, a mulher cuida da sua parte, o marido cuida da sua parte, eu cuido da minha parte no meu casamento, meu marido cuida da parte dele no casamento, vocês, cada um, cuidem da parte de cada um de nós, porque cada um de nós pode ser motivo de escândalo, cada um de nós pode ser motivo de desassossego, cada um de nós pode ser vítima do maldito pecado. O problema é que a gente abraça o pecado e diz: ó, pecadinho, ai, tentaçãozinha, mas você é tão fofa, tão gostosa, você me faz também. Ah, que o Espírito de Deus nos desse nojo do pecado. Ah, se nós fôssemos enojados do pecado, nós ouviríamos estas palavras, esses aconselhamentos, e que está na palavra de Deus, fundamentalmente, como um aviso: afastem-se do pecado, para que vocês se mantenham íntegros e não sejam presas fáceis de Satanás. E que assim seja. O que diz a palavra de Deus é Jesus dizendo para você: cada um cuide de si. Os escândalos são inevitáveis, mas cada um cuide de si. Obrigada, pastor Marcelo. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, Maria de Lourdes. De nada, sempre às ordens. Muito obrigada. Deus os abençoe. A gente se encontra aqui no consultório de família na semana que vem. Que Deus te abençoe, faça resoluções na sua vida, tome decisões pontuais, cuide do seu casamento e que o Senhor levante muralhas de fogo ao seu redor para que estejamos protegidos em sua graça e sua misericórdia enquanto estivermos nesse mundo onde Satanás não dá trégua para ninguém. Mas Deus é mais. Um abraço e até semana que vem.